Olá, pessoas. Agora o clima é da sofrência, gente. Falaremos de Augusto dos Anjos. Por que esse clima, gente? Você pesquisou? Se você pesquisou, você sabe. Ai, chega, senão eu vou chorar, gente. Muito triste, né, gente? Vamos lá, chega de tristeza. Opa. Vamos lá falar então do Senhor Augusto dos Anjos. Quem foi Augusto dos Anjos? Simplesmente um dos maiores poetas da nossa literatura brasileira, ok? A obra Eu, nada mais intimista, né? Foi publicada em 1912, ok? Já teve mais de 100 edições e é provavelmente a obra de poesia mais lida em nosso país. Quem lia muito Augusto dos Anjos é Carlos Drummond de Andrade. Pouca coisa, né, gente? Então, este senhor nasceu em Engenho Pau d'Arco, na Paraíba. Formou-se em Direito, como era de praxe naquela época, mas em vez de atuar como advogado, ele foi fazer o que, gente? O que ele escolheu para si? Foi ser professor. Deu aulas de literatura em diferentes instituições de ensino do Rio de Janeiro. Morreu de tuberculose aos 30 anos, Jesus. Deixou essa única obra, a obra Eu, que ainda hoje impacta e seduz os leitores das novas gerações. Não conhece, nunca ouviu falar? Procure uma obra aí do Augusto dos Anjos para você dizer se é o seu estilo ou se não é o seu estilo. Vocês notam o bigodão, né? O bigodão era moda na época, olha aí a fotinha dele. Então, por que a obra Eu teve tanto sucesso? Bom, porque ele tem uma originalidade chocante, a poesia dele. Por quê? Ele foi o único a trilhar um caminho em que ele fundia os elementos simbolistas e elementos materialistas e científicos. Então, dá uma pesquisada no simbolismo e vê como que era o simbolismo lá de Cruz de Souza, né? Também um poeta maravilhoso. Então, ele misturava esses elementos simbolistas e também o materialismo. Então, algo que parece ser paradoxal, né? O escapismo com o objetivismo, né? Mas, enfim, né? É por isso que ele é tão diferente e não tinha como classificar ele como só simbolista, por conta dessa visão materialista e cientificista dele. Então ele veio parar aonde? Ele veio parar na estética pré-modernista, ok? Então, por um lado, ele herdou do simbolismo uma visão cósmica, uma angústia, uma sofrência moral, além de ter adotado, por influência de quem? Só podia ser o Schopenhauer, né? Um pessimismo exacerbado. Então, é uma tristeza, um pessimismo, sabe? Assim, não sei se vocês estão sentindo o clima da adolescência no ar, pois é bem isso. Então, por outro lado, ele também incorporou uma visão mais materialista e científica da vida e do mundo. Então, também tem influências de biólogos, desse outro filósofo aí. Então, paradoxalmente, né? O que é um paradoxo? É algo meio estranho, né? Lembra do o amor é fogo que arde sem se ver? Oi, né? Enfim, então o eu lírico de seus poemas busca o infinito na matéria, naquilo que é real. E é óbvio, né, que vem essa perspectiva pessimista de que tudo caminha para a morte, para o mal e para o nada. Né? Então, não há nessa poesia do Augusto dos Anjos lugar para esperança, uma vez que tudo é matéria. E a matéria caminha para a podridão absoluta. Forte isso, né? A linguagem também é bem diferente, né? Surpreendente. É uma linguagem bem elevada.
uma coisa assim, até para quem até então, né, era utilizado na poesia. Então aqui, então assim, a linguagem dele é bem rebuscada, ele escreve soneto, que é uma forma clássica, né? Só que por que então ele não foi ser parnasiano, né? Porque aqui ele mistura os termos mais científicos, porque ele discute temas que são um pouco mais relevantes, né? O parnasianismo, ele discutia a arte, a beleza, a estética, né? E aqui o Augusto dos Anjos, ele vai trazer essa questão da materialidade e também do infinito, de coisas subjetivas, ok? Então, o vocabulário dele é rebuscado, ele tem uma poesia, uma linguagem que é eloquente, é expressiva, muitas vezes é chocante, né? E, como eu disse, né, as formas poéticas são convencionais, então ele usa mais o soneto com versos decassílabos ou alexandrinos. O que é isso, professor? Sabe quando a gente vai fazer a escansão da sílaba poética, a gente vai observar como que a gente declama esse poema. Então, pela sonoridade, a gente faz a separação silábica. A separação silábica poética é chamada de escansão, né? Então, o verso ele é decassílabo quando, ao contar quantas sílabas poéticas existe no verso, o total é 10 e alexandrino 12, ok? Então, alexandrino não é só você que estuda no Alexandre. Alexandrino também é o verso de Augusto dos Anjos e de outros autores de poemas clássicos. Então, estamos falando aqui de um autor de poemas, ok? A gente viu Cleides da Cunha com romance, o Lima Barreto com romance, e aqui nós estamos vendo o professor Augusto dos Anjos, doutor advogado, que escrevia maravilhosamente bem. E vamos a um testículo dele, um exemplo de poema cujo tema é idealismo. O que é idealismo? O que é idealismo, gente? Diga aí pra mim, responde aí. Vamos ler poema. Falas de amor e eu ouço tudo e calo. O amor da humanidade é uma mentira. E é por isso que na minha lira de amores fúteis poucas vezes falo. O amor, quando virei por fim a amá-lo? Quando se o humor da humanidade que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Etaira, de Messalina e Sardanapalo? Pois é mister que para o amor sagrado o mundo fique imaterializado, alavanca desviada do seu futuro, e haja só amizade verdadeira de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o teu sepulcro? Fala se isso não é chocante, minha gente. Não existe amor, o amor da humanidade é uma mentira. Fala de amor, eu escuto tudo e calo, o amor da humanidade é uma mentira. E é por isso que na minha lira, ou seja, no meu poema, de amores fúteis poucas vezes falo. Então não vou ficar falando sobre isso, mas o tema do poema é o quê? O que se repete aí, uma, duas vezes, centenas de vezes aí? O amor, né? Então, o que é o amor para o eu lírico? Qual é o título do poema? Fica a dica. Lembrando aí, professora, o que é Sibarita? Sibarita é alguém natural de Síbaris e é uma pessoa dada aos prazeres físicos e indolentes. Etaira é uma prostituta. Messalina, uma mulher sensual e libertina, ou seja, piriguetes da vida, né? Então ele compara, diz que a humanidade só inspira esse tipo de amor, que é o amor carnal, né? Que são as paixões, ok? E o Sardanapo aqui, né? Segundo a lenda, é o último rei da Síria, tido como devasso, efeminado e guloso. E mister, né, que dá muito bem para usar nas redações, fica a dica, é alguma coisa que é essencial. Então é mister que falemos sobre a violência da criança e do adolescente. Então é essencial. Belezinha? Gostaram aqui do Augusto dos Anjos? Ele é tenso, ele é intenso, né? Olha só. Então não existe amor entre a humanidade, só de uma caveira para outra caveira. Ou seja, se tá morto já não é mais humano, né? Então ele não acredita
né, que haja esse amor sincero. Então olha o pessimismo aqui, né, de Schopenhauer pegando fogo aqui, ok? Então basicamente, né, esse é o poema. Depois vocês pode ser que venha algumas perguntinhas sobre o poema no formulário que vocês farão a seguir, ok? E agora, de quem será que eu vou falar? Não é muito da época de vocês, mas eu acho que vocês conhecem, né, a obra. Bananada de goiaba, goiabada de marmelo. É o que, gente? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, quem foi o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês lembram? É o nome do nosso patrono aqui da sala de leitura do Alexandre, hein? Quem vem agora é um dos maiores escritores da literatura infanto-juvenil. Com vocês, senhoras e senhores, Monteiro Lobato. Este senhor Monteiro Lobato, é considerado um dos principais escritores pré-modernistas, ok? Ele nasceu em Taubaté, aqui no interior de São Paulo, estudou Direito, ele atuou como advogado, né, diferente aí do Augusto dos Anjos, mas ele alcançou a projeção nacional como escritor e também editor, ok? Ele escreveu contos, romances e ensaios. Ele não escreveu só literatura infanto-juvenil, embora, né, a notoriedade dele venha em decorrência disso, tá? Ele escreveu, por exemplo, um dos contos que se destaca é o Urupês. Vou colocar um linkzinho aqui falando sobre essa obra. E o Urupês, ele vai retratar o impacto social provocado pelo declínio da cultura do café na região do Vale do Paraíba e no interior de São Paulo. Lembra também porque da moda de viola, da aula passada, porque ele vai retratar o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, que foi o símbolo, né, do sertanejo aí do interior de São Paulo, ok? Então, como eu disse, foi um dos iniciadores da literatura infantil no Brasil e na América Latina. Por que choras, gente? Por que choras, querido? É isso. Ele escreveu Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outras obras para o público infantil, ok? O Monteiro Lobato, ele é bem polêmico, tá? Há críticos que dizem que ele era machista, que ele era, enfim, tinha um preconceito, etc. Mas aí também vai, né, da opinião de cada um. Isso não diminui o tamanho dele como literato, né, como escritor de literatura. Foi super importante. Ele foi convidado, inclusive, a abrir a Semana de Arte Moderna, que deu início ao modernismo, só que ele negou. Por que ele negou? Porque ele não era adepto de alguns ideais, né, que o modernismo apregoava, tá? Então, por isso, ele ficou aqui também na estética pré-modernista. Então, por quê? Porque ele falava do regionalismo, ele retratava o sertanejo do interior de São Paulo. Então, veio o regionalismo na obra dele, né, que é elemento de uma das fases do modernismo, mas de outras características, como a linguagem informal, né, ele não era adepto. Tanto que, fofoca literária, quando a Anita Malfatti, que com certeza vocês já viram com nem se não viram verão, né, ela expôs já com a estética, com essas novas estéticas aí, o Monteiro Lobato, ele era crítico, né, de um jornal, salvo engano, Folha de São Paulo, e ele desceu-lhe a lenha, falou mal, acabou com a coitadinha ficou traumatizada, deixou até de
de expor por algum tempo, porque ela estava já trazendo essas novas correntes estéticas, né, lá da Europa. E se a gente compara, né, essa obra mais modernista em detrimento das mais clássicas, realmente escandalizadora, né? E aí ele meteu a boca, falou mal, criticou, então ele ficou aqui, né, pertencente ao pré-modernismo, ok? Então falamos aqui do incrível nosso patrono Monteiro Lobato. Aqui está o linkzinho, tá, do professor falando sobre Urupês. É um videozinho de 3 minutinhos, preciso que vocês, né, assistam, certo? Aliás, tudo que eu indico, assisto, gente, tá? Porque é o que eu faço aqui com os alunos presencialmente, tá? E aí vocês ficam em pé de igualdade aí em casa. E, claro, obviamente, que vocês farão o formulário, nossa primeira avaliação mensal. Pode consultar, professor? É claro que pode. O que eu não quero que um copie do outro, que venha respostas gêmeas, nem univitelinas, nem bivitelinas, igual tem visto na redação, inclusive, tá, gente? Que é zero, plágio é zero, beleza? Então, vai ter uma questão só dissertativa, que é um bônus, então se você errar alguma da objetiva, você ainda tem chance. Pesquise o que precisa ser pesquisado, não vai fazendo afoitamente, porque tem questões de vestibulares, ok? Então, para que vocês treinem e sejam, quem sabe um dia estarei dando aula sobre uma personalidade, sobre você aqui. Olha que máximo, quem sabe você não vai ser o novo Augusto dos Anjos, você não será o novo Monteiro Lobato, né? Quem sabe? Beijinho, bom final de semana para vocês. Próxima semana a gente vai retomar os elementos de argumentação, ok? Assistam as aulas do Centro de Mídias, porque eles estão abordando isso, com certeza em APs cairão isso, além das lágrimas. Então, por favor, não me envergonhe. Beijinho, tchau, gente.